Em 2019, a família Addams saiu do esquecimento quando surgiu um novo filme animado que trouxe de volta à vida todos os personagens da família mais sombria da ficção. Mais recentemente, a Netflix ajudou a reviver a família Addams com a estreia de Wandinha, que conta com a direção de Tim Burton, que muita gente acredita ter tudo a ver com os Addams. Para quem ainda não conhecia a família Addams, o que eu acho difícil, saiba que ela é muito mais antiga do que você imagina, sabia? E não, ela não surgiu nos anos 90 com o famoso filme que marcou uma geração e muito menos com a série de TV de sucesso lançada em 1964. A história da família Addams é muito mais antiga e é exatamente sobre isso que irei falar hoje. Muito prazer, eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas acha que a família Addams começou como uma série de televisão na década de 1960 ou como filme nos anos 90. Mas, na verdade, eles apareceram em uma série de cartoon cômica para o The New Yorker em 1938. Nessa época, Charles Addams era apenas um freelancer que tentava ganhar a vida. Seu cartoon apresentava uma família de personagens góticos, aparentemente presos na era vitoriana, vestidos de preto e obcecados pela morte. Desde sua origem até a morte de Addams, em 1988, o cartoon nunca teve um nome, mas os personagens eram notáveis o suficiente para que Addams ganhasse seguidores por causa de sua estranha família. Seria possível acreditar que o homem por trás da família Addams era uma alma perdida com um passado problemático que trouxe sua dor para as páginas dos jornais? Será? Bom, porém, na realidade, nascido em 1912 nos Estados Unidos, Addams cresceu em uma família calorosa e amorosa, como filho único de pais dedicados. Charles era conhecido por ser um homem brincalhão, que adorava uma boa piada, e uma das suas favoritas incluía assustar sua avó. Apesar de não ter tido um passado obscuro, Charles Addams sempre teve interesse pelo macabro, seja explorando cemitérios, invadindo uma mansão vitoriana abandonada ou desenhando o Kaiser Guilherme II da Alemanha, morto. No ensino médio, Addams se apaixonou pela ilustração e acabou na Green Central Atelier, uma escola de arte na cidade de Nova York. Em 1932, ainda estudante, vendeu seu primeiro cartoon para o The New Yorker, um esboço de um lavador de janelas que lhe rendeu pouco mais de $7. O engraçado é que desde que as tirinhas foram criadas e publicadas, elas nunca tiveram nomes, muito menos os personagens. Foi só na década de 60, sabia? Quando surgiu a ideia de fazer uma série sobre os quadradinhos de Addams, que começaram a surgir possíveis nomes. Na época, o escritor e produtor David Levy desenvolveu a série Família Addams para a televisão. Ele pediu, então, para que Charles Addams apresentasse algumas opções de nomes para chamar cada um dos personagens. Além disso, ele também contribuiu para o processo de criação. Bom, tanto Gomes, o patriarca da família, quanto o resto dos personagens ganharam um nome com o surgimento do seriado. O nome de Wandinha, por exemplo, foi inspirado na canção Monday's Child. Vale lembrar que o nome Wandinha é só na versão brasileira, viu? Pois, originalmente, ela se chama Wednesday, que quer dizer quarta-feira. Mas o que Monday's Child tem a ver com Wednesday? Na verdade, um verso da canção diz que a criança de quarta-feira está cheia de aflições. E foi daí que resolveram dar o nome a Wandinha. A personagem, inclusive, é famosa por se interessar por coisas macabras, como torturar seu irmão. Além disso, ela não tem medo da morte, tanto que comemora cada aniversário por estar mais perto de morrer.
Olha só, macabro, não é? Esquisitinha essa moça. Bom, talvez essa seja a essência da família Addams. Quando os quadrinhos foram adaptados para a televisão, Charles Addams, inicialmente, pensava em chamar o patriarca de Repele, mas depois achou que Gomes seria um nome mais atraente. Nos quadrinhos de Charles, o personagem era baixinho, de queixo e nariz estranhos e com os dentes todos tortos. Quando John Austin, o ator que interpretou Gomes na série de televisão, recebeu as instruções de Charles de que o personagem era completamente apaixonado por Mortícia, ele decidiu fazer um amante latino, dando a origem latina a toda a família. Jenna Ortega, a atriz que interpreta Wandinha na série da Netflix, nos lembrou que a família Addams é descendente de latinos, algo que nunca foi representado nas séries, nem muito menos nos filmes. Além disso, o ator Luis Guzmán, que interpreta Gomes, também reforçou a ideia da origem da família Addams. Outro fato curioso também é que a personagem Mortícia se parece com todas as 3 esposas de Charles Addams na vida real. Dizem que ele baseou a aparência furtiva de Mortícia Addams em sua primeira esposa, Barbara Jean Day, com quem se casou em 1942 até o divórcio em 1950. A segunda esposa, Stelle Barbie, era uma advogada que cobrou do seu famoso marido os direitos de TV e cinema dos seus personagens da família Addams. Eles se divorciaram em 1956. Tempos depois, ele se casou com Marilyn Matthews Miller. E, curiosamente, o casamento foi em um cemitério de animais assustador. Tudo é muito estranho. Depois surgiram os nomes dos outros personagens, como Feioso Addams, irmão de Wandinha, Tio Chico, o grande conhecedor de assuntos macabros da família Addams, Vovó Addams, mãe de Gomes e uma vidente especialista em criar poções para toda a família. Coisa ou Primo It, um personagem que tem tanto cabelo que mal se vê qualquer parte do seu corpo. Tropeço, o mordomo que parece ter sido inspirado no monstro de Frankenstein. E, finalmente, a Mãozinha, uma mão com vida própria que mora dentro de uma caixa. Lembrando que os nomes citados são da família Addams, versão brasileira, viu? Pois os nomes originais são bem diferentes. Embora a série de TV da família Addams tenha sido o que impulsionou a história, a série não ficou muito tempo no ar. Estreando em 1964 e cancelado apenas 2 anos depois, apenas 64 episódios do seriado foram produzidos. O concorrente mais óbvio do programa era The Monsters, que se parecia muito com a família Addams e contava a história de uma família incompreendida que vivia em uma casa assustadora. Ambos os programas estrearam na mesma semana, em setembro de 1964. A grande diferença era que os Addams eram baseados em personagens cômicos conhecidos e eram essencialmente humanos. Já os monstros foram feitos apenas para a TV e eram baseados em monstros de filmes de terror antigos. Ao longo dos anos, surgiram várias tentativas de reviver a família Addams. Apesar de a série ter saído do ar em apenas 2 anos, os Addams nunca ficaram muito tempo longe da TV. Foi criada uma versão de desenho animado em 1973, um filme de TV de 1977 chamado Halloween, com a nova família Addams, entre várias e várias outras tentativas. Até que durante os anos 90, muitos filmes foram produzidos baseados em programas de TV antigos. A família Addams foi um dos primeiros filmes a fazer isso. Em 1986, Scott Rudin, um famoso cineasta norte-americano, estava fazendo um passeio de carro quando escutou um garoto cantar uma música tema da série A Família Addams. Ele então teve a ideia de fazer um filme sobre a família, mas precisava da permissão de Addams. Felizmente, ele conseguiu antes da morte de Charles.
já que ele faleceu de ataque cardíaco no dia 29 de setembro de 1988. O filme foi lançado em 1991 e foi um verdadeiro sucesso. Porém, também surgiram alguns problemas. O filme foi inspirado nos antigos cartoons de Charles Addams, assim como na série de TV de 1964. O visual gótico, o toque macabro dos quadrinhos, a famosa música tema e os personagens apresentados na série de televisão foram usados no filme. No entanto, David Levy, que criou a série ao lado de Charles Addams e que também ajudou a criar os personagens e suas personalidades, processou os produtores do filme e pediu 50 milhões de dólares. Rapidamente, o estúdio responsável pelo filme resolveu tudo com Levy fora dos tribunais, para que não houvesse atraso na produção ou lançamento da sequência do filme. A Família Addams 2, de 1993. Ao longo do tempo, ainda tivemos outras produções envolvendo o universo de Charles, como o Retorno da Família Addams, de 1988, a série A Nova Família Addams, no mesmo ano, os mais recentes filmes de animação de 2019 e de 2021. Agora temos a série Wandinha. Eu ainda não assisti, só que em breve vou separar um tempinho para maratonar esse seriado. Hã? Peraí. Olha quem apareceu aqui. Mãozinha, dá um tempinho pra mim. Já tô terminando, tá? Espera aí. Já vamos? Tá, eu vou junto com você. Essa foi a história da família Addams. E você, sabia da verdadeira história da família mais gótica e sombria da ficção? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau. Oi, vamos sair? Então tá, vamos.